A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou missionária dela Segal. Eu ministro a palavra de Deus todo santo dia. E eu quero pedir encarecidamente para os irmãos para que você venha ter um voto consciente. Que você venha pensar, porque nós estamos na reta final e nós precisamos decidir o futuro do nosso país. Eu quero explicar para os irmãos que nós não estamos misturando a religião com política. Nós estamos numa guerra espiritual contra os principados e as potestades. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Então eu não estou pedindo para você votar no Bolsonaro 22 porque eu idolatro o Bolsonaro. Pelo contrário, ele é um ser humano como eu, falho como eu. Às vezes ele é infeliz naquilo que ele fala, ou às vezes ele pensa de um jeito e expressa de outro. E a mídia contrária vai trabalhando nisso para confundir a cabeça do cidadão brasileiro. Mas nós precisamos ter postura. Nós precisamos entender que nós não estamos votando no Bolsonaro 22, nós estamos votando numa equipe, como Jesus tinha a equipe dele. Jesus andava, trilhava, fazia o ID com 12 apóstolos, que era a equipe que trabalhava junto com ele. E nós precisamos entender que o presidente sozinho não consegue fazer nada. Então existe toda uma equipe por trás, com os mesmos princípios de família, de liberdade, de dignidade, que nós não podemos perder nesse momento. Quando você analisa a questão dos votos, você vai lá para Roraima, por exemplo, você vai perceber que lá teve, pelo cálculo que fizeram, 69,57% de voto do povo de Roraima para Bolsonaro. Porque ali é divisa com Venezuela. E o povo ali sabe o que os venezuelanos estão sofrendo diante do comunismo que impera naquele país. E nós não podemos trazer isso para o nosso país. Nós não podemos permitir isso. Nós não queremos amanhã ou depois que o nosso país se torne uma Venezuela. Tem pais de família naquele lugar, mãe, criança sofrendo, numa pobreza infinita. Nós temos que entender que a Bíblia é uma junção de livros, de Gênesis e Apocalipse. E que desde o início do mundo sempre existiu guerra. Sempre existiu guerra. E que a nossa guerra ela é contra Satanás, ela é contra os demônios, ela é contra os principados e as potestades. A primeira batalha que o ser humano teve no início ali da Bíblia foi no Jardim do Éden, quando Satanás induziu Eva a pecar. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de guerra. E que ele sempre entrou na política, ele colocou no trono, ele destronou, ele sempre fez o que ele quis. E agora ele está levantando a nação brasileira para que venha reagir diante do que está acontecendo, porque nós não podemos ser coniventes com os erros de um partido que rouba, que mata, que é ganancioso, que patrocinou vários outros países ao comunismo, que hoje essas nações estão sofrendo as consequências disso. Nós temos que entender que o nosso país precisa continuar sendo laico. Ele precisa continuar sendo livre para que a gente possa crescer, para que a gente possa continuar falando do amor de Deus e falando de Jesus. Quando eu falo do Bolsonaro 22, eu estou falando de um princípio que ele e a equipe dele têm com relação à Bíblia. Eu não estou falando da religião dele, não estou falando dele como ser humano, porque ele é falho. Mas nós precisamos entender que diante de todo um cronograma de administração, ele luta pela família, ele quer uma economia melhor para o país, ele luta pela nossa segurança. No início da minha conversão, há muito tempo atrás, eu aceitei Jesus como único Salvador e eu em prantos, conversando com Deus, conversando com Jesus, eu questionei com ele a respeito das crianças indígenas, porque aquilo me dava uma angústia, uma revolta muito grande, de saber que as crianças indígenas estavam sendo enterradas vivas, deixadas no meio da floresta para que animais selvagens viessem comer. Estavam sofrendo com uma medicina tão avançada que nós temos hoje no século XXI. Por que o governo não mandava os médicos, os paramédicos para ir nesses lugares visitar essas crianças? E Jesus usou a ex-ministra Damares na época para consolar o meu coração e mostrar para mim que ele era vivo e que ele estava trabalhando
e que a luta era contra os principados e as potestades, que está lá no livro de Efésios, no livro de Efésios 6, do 10 ao 20, que são as armaduras de Deus, que ele ensina como que nós devemos guerrear diante dos principados e das potestades. E ele fez aquilo justamente para acalmar o meu coração, porque eu estava em prantos, angustiada e amargurada. E eu questionei com ele, falei, Senhor, que Deus é o Senhor que vê aquelas crianças daquele jeito e nada é feito. E Deus me deu uma palestra que ela tinha dado, que a Damares tinha dado, falando sobre essas crianças indígenas, o trabalho que o governo estava tendo para resgatar essas crianças. E durante esses dias agora, eu assisti outra palestra dela falando sobre o tráfico infantil, que eu quero que os irmãos busquem tanto um caso quanto o outro na internet. Busque se informar do que está acontecendo com o tráfico de crianças, para satisfazer esses pedófilos, o que eles são capazes de fazer e como que as crianças estão sofrendo. Como que esse tráfico da pedofilia está acontecendo. Então eu peço para os irmãos para não ficarem em cima do muro, para não crucificar a igreja, falando que a igreja não tem que misturar com política. Nós precisamos reagir, irmãos. Nós precisamos reagir. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós não estamos escolhendo Lula ou escolhendo Bolsonaro. São seres humanos falhos. São dois homens cheios de defeitos. Como eu tenho defeito e como você também tem, o único perfeito que existe é o Deus que nós servimos. Ele é 100% santo. Mas nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. Nós não podemos abrir mão da nossa liberdade de expressão. Nós não podemos abrir mão do nosso país laico. Nós não podemos abrir mão do nosso futuro, que são as nossas crianças. Nós não podemos permitir essas barbáries mais no nosso país. Só o pai e a mãe que perde um filho, só alguém que perde um ente querido diante de algum assalto, de alguma atrocidade, que sabe a dor que carrega. E nós não podemos permitir isso no nosso país mais. Nós temos que nos levantarmos como a Igreja de Cristo e entender que nós estamos lutando contra o inferno. E o demônio vai usar as pessoas que dão legalidade para ele. Do mesmo jeito que Deus usa a sua igreja, que dá legalidade para que Deus venha fazer morada, o Espírito Santo vem, ele habita, ele transforma, ele liberta. E Deus nos usa como canal de bênção nessa terra, como a igreja dele. Então eu estou pedindo para os irmãos e as irmãs reagirem. Parar de ficar atacando os crentes dessa forma. O assunto é muito sério. Muito sério. Enquanto nós estamos falando de Jesus, eu, por exemplo, tenho 7 canais na internet, irmãos, pregando o evangelho todo santo dia. A minha vida é para Deus, eu vivo para Jesus. Os meus vídeos vão em lugares que eu nem imagino. Se o meu país não continuar laico, se eu não tiver a liberdade de poder pregar a palavra para trazer libertação para muitas pessoas, até fora do meu país, como que nós vamos fazer? Vamos permitir que isso aconteça? Nós temos que lutar até o final, que é isso que Deus nos ensina. Não podemos ser coniventes com o pecado de ninguém. Não podemos de forma alguma sermos omissos diante daquilo que está acontecendo. Nós temos que proteger o futuro desse país, que são as nossas crianças. Nós temos que reagir diante do que está acontecendo. Então eu peço para os irmãos para que vocês venham repensar, para que vocês venham analisar o que está por vir. Para que o nosso país continue sendo livre. Para que a gente venha lutar contra todas essas atrocidades que governos passados não lutaram. Que governos passados foram omissos e patrocinaram essas atrocidades. Nós temos que quebrar isso. Mas entender que nós estamos numa luta contra o plano espiritual. E nós que somos a igreja, nós somos espirituais. Nós não andamos pela carne mais. Nós andamos pelo Espírito. E nós temos que reagir, nós temos que orar. Independente da sua religião. O nosso Deus é um só. Então vamos nos unir. Vamos nos unir para que a gente venha ter uma vitória. Nós temos ainda alguns dias para decidir o futuro do nosso país. E nós não podemos nos calar agora. Então, sabe, pense, investigue, analise. Peça para Deus mostrar para você, como eu pedi para que Ele viesse me mostrar há muitos anos atrás. Todas as vezes que nós oramos, a nossa oração ela não volta vazia.
Então ore se você tiver dúvida. Peça para Deus mostrar para você o que está oculto, para que nós possamos reagir, para que nós possamos votar com consciência. Bolsonaro está disposto a fazer aquilo que é certo, lutar pela família. Ele tem feito um trabalho, sabe, interessante, um trabalho importante. Você pode até falar, não, mas ele não tem feito nada. Ele tem feito muito. Talvez você não tenha investigado. Talvez você não esteja procurando no profundo o que ele está fazendo. E ele pegou muita coisa errada de governos passados. Ele pegou muita coisa podre de governos passados que precisavam ser reformados. É difícil quando você pega um escombro e você tem que colocar aquilo de pé. É muito difícil. Mas nós precisamos nos focar. Nós precisamos colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. Então nós precisamos reerguer o muro dessa nação. Nós precisamos continuar trabalhando. Então não dê, sabe, vazão a Tobias e Sambalate. Não escute os principados e as potestades, mas escute a voz de Deus. Nós temos ainda alguns dias. E aproveite esses dias para orar pela nossa nação, pelo nosso futuro. Aproveite esses dias, se você tiver dúvida, para buscar em Deus e que Deus venha tirar as dúvidas, para que você venha fazer aquilo que é certo. Eu não me manifestei no primeiro turno porque eu estava com uma esperança muito grande que no primeiro turno fosse resolver. Mas no segundo turno Deus me cobrou a minha posição. E eu estou aqui agora como cidadã brasileira, como uma serva de Deus, uma profeta do Senhor, como uma ministra da palavra de Deus, pedir para os irmãos, independente da sua religião, mas que você venha tomar a atitude certa. Não podemos brincar mais. Não podemos. O assunto é muito sério. E a gente precisa agora se unir mais do que nunca e fazer aquilo que é correto. Eu peço, sabe, que Deus abençoe, que Deus venha nos livrar, que Deus venha dissipar de uma vez por todas esses principados e as potestades, porque foram anos o demônio tomando conta desse país, foram anos acontecendo situações absurdas, e muitas coisas a população nem ficava sabendo, porque a mídia estava comprada, a mídia estava manipulada, e nós não tínhamos acesso a nada. Quando Deus começou a quebrar esses principados, as potestades, começou a vir à tona, ao ponto da população inteira ficar sabendo o que está acontecendo. E as próprias ferramentas de tortura e de manipulação, Deus começou a quebrar. Então, não podemos falar agora, não sabíamos. Não podemos falar agora, não, nós não tínhamos ciência do que estava acontecendo. Nós fomos enganados, não. Não podemos falar isso. Porque Deus fez a terra vomitar tudo que estava oculto. E ela continua vomitando. Então nós precisamos nos posicionar como seres de luz, como servos e servas do Senhor, e honrar o nome de Deus nessa terra, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Nós temos que crer na justiça de Deus. E precisamos parar de falar que a igreja não se envolve com política, porque o nosso Deus sempre levantou reis. Ele sempre destronou. Nós temos um exemplo muito bonito e claro na Bíblia, de Radassa, que era uma menina plebeia. Era do povo de Deus, do povo hebreu. Não tinha pai e não tinha mãe. Era criada pelo próprio primo. E Deus coloca ela dentro do palácio para casar com Assuero. Deus tirou a rainha que estava lá naquela época, que não condizia com os princípios de Deus, e colocou ela lá dentro. Porque Deus estava visando o futuro. Deus já sabia o que estava por vir. Deus já sabia a guerra espiritual que estava acontecendo naquele lugar. Tanto que ela jejua 3 dias seguidos. E ela pede para que o povo também entre em jejum. Então vamos pegar o exemplo de Esther, vamos jejuar, vamos orar. Vamos fazer a nossa parte. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas diante das nossas atitudes, diante daquilo que nós fazemos para o reino, diante daquilo que nós somos
diante de Deus. Então não vamos ser coniventes com o pecado de ninguém. Não vamos permitir que a gente perca a nossa liberdade de expressão. Que a gente não consiga mais pregar a palavra. Porque, irmãos, diante dos meus canais, eu tenho 7 canais na internet. Os meus vídeos vão para outros países. Traz salvação e libertação para outras pessoas. Eu recebo inúmeros testemunhos de pessoas que estavam sofrendo em outros lugares, em terras estrangeiras, que conseguiram, que eram países oprimidos, que não tem como cultuar a Deus. Mas através dos meus vídeos, através da minha pregação, aonde os meus vídeos estão indo, as pessoas conseguem entender a Bíblia, orar junto comigo, receber a palavra, e Deus continua trabalhando na vida delas. Não existe barreira para o nosso Deus. Não existe limite para o Deus que nós servimos. E eu peço encarecidamente para os irmãos, tenham plena consciência do seu voto, para que você não venha chorar amanhã ou depois. Vamos lutar pelo futuro do nosso país, vamos defender a nossa bandeira. A nossa bandeira, ela é azul, verde, amarela e branca. Ela não é vermelha. Então vamos simplesmente apoiar o Bolsonaro nesse momento. Vamos fazer valer o direito da família. Vamos lutar pelas nossas crianças. E vamos continuar confiando em Deus. Então eu peço humildemente para os irmãos que votem no Bolsonaro 22, para que a gente possa ter tranquilidade para vivermos nosso país. Deus nos deu um país abençoado e maravilhoso. E nós precisamos cuidar da terra que Deus nos entregou. Então guarda essa palavra no teu coração, reflita sobre ela. Se você tiver dúvida, peça em oração para que Deus mostre, para que você não venha ter dúvida mais. Mas não jogue fora o teu voto. Não fique em cima do muro. E entenda mais uma vez, nós não estamos idolatrando Bolsonaro 22. Nós não estamos idolatrando Bolsonaro. Nós estamos lutando por um país livre. Nós estamos lutando por um futuro melhor. E o nosso país é imenso. E nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos defender a nossa bandeira. Nós precisamos defender os princípios de Deus. Então toma posse aí dessa palavra. Guarda tudo isso no teu coração. Confia no que Deus está mostrando para você. Siga os caminhos retos que Deus tem para você seguir. Porque não dá tempo para brincar. Não dá tempo. O assunto é muito sério. O assunto é muito sério. Estude a palavra de Esther. Você vai ver o quão Deus participa da política, o quão Deus interfere. Ele cria leis, ele derruba leis, ele coloca governadores, ele tira governadores, ele cria cargos, ele destrona, ele faz o que ele quiser. O nosso Deus é um general de guerra. E nós estamos numa guerra. E nós precisamos ter essa consciência. Então medite sobre a palavra de Esther. Receba ela no teu coração. E deixa Deus ministrar para que você venha tomar a melhor atitude. E eu agradeço a sua atenção. E peço mais uma vez, como cidadã, como serva de Deus, que você venha ter consciência do teu voto. Não dá tempo de brincar. Nós precisamos lutar pela nossa pátria. Nós precisamos tirar essas potestades, esses principados. Nós precisamos reagir. E a arma que nós temos agora, a primeira é Deus, a segunda é o nosso voto. Então vote consciente. Vote de uma forma que você não venha chorar amanhã. Que você não venha ter remorso e arrependimento amanhã. Então vote naquilo que é certo, naquilo que é correto. Vote em princípios. Não princípios distorcidos, mas princípios bíblicos. E vamos confiar em Deus. Eu creio no livramento do nosso país. Eu creio numa grande transformação nessa nação. Eu creio na vitória de Deus diante dessa situação que nós estamos vivendo. Porque a última palavra sempre será dele. Então vamos ter consciência. Vamos colocar a nossa cabeça para funcionar. Não deixe o seu coração, que é a sua mente, enganar você. Deus fala lá na Bíblia que nós temos que tomar muito cuidado porque o nosso coração é enganoso. Então não deixe as emoções, palavras que são distorcidas, podem até ser muito bonitas, confundir o teu coração, que é a sua mente, fazendo com que você venha tomar atitudes que você venha chorar amanhã ou depois. Vamos ter consciência.
É hora do povo brasileiro se unir e fazer aquilo que é certo. Vamos lutar por tudo aquilo que é princípio correto, princípio de Deus, princípio bíblico. Vamos simplesmente tomar uma atitude que faça com que o nosso país continue progredindo e que se torne um país a cada dia melhor. Então, Bolsonaro 22. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.